Teve uma pergunta muito interessante. Volta aí. Cadê, ó? Acho que aqui do meu... Futura auditora do TCU. Estou muito fã de vocês. Gostaria de saber se tem alguma dica de motivação para aqueles que não têm aquele apoio familiar. E, pô, isso é, né? Infelizmente, as pessoas com quem convivo, por algum motivo, são contra meus estudos. Isso aí é péssimo, né? Porque aí é quando é família, né? Não é nem só amigo, é aquela pessoa que você convive. Às vezes a pessoa está dentro da sua casa, né? E aí, Juliana, você tem uma dica para isso? Não, acho que você podia falar. Juliana, o que eu te recomendaria nesse caso? Já, às vezes acontece, eu pego às vezes alguns coaches que têm esse problema, e um dos grandes problemas é que às vezes a gente tem a necessidade de dividir com aquela pessoa, né, da família, às vezes a mãe, o irmão, o marido, não sei, e a gente quer muito dividir e a pessoa não nos apoia. Então, você tem que ver 2 pontos aí. Um é o ponto de, beleza, se a pessoa não está apoiando, não divide mais e faz esse esforço, né? Não fica tipo, dividindo a experiência. Dividindo, tipo, estudei falando, hoje, vou estudar hoje, vai na sua, fica quieta. E aí, é legal, não é para você se isolar, mas para você saber com quem você pode falar a respeito, sabe? Entendi. Então, não tocar sobre esse assunto de com essa pessoa. Evita Fala sobre outros assuntos. Por mais que seja difícil, às vezes tem situações, né, às vezes de, por exemplo, marido e esposa que a pessoa fica falando pro outro, vamos arrumar um emprego em vez de ficar estudando, tal. Se for algo nesse nível, aí, se tiver assim, já... Que tem 2 coisas. Tem só a pessoa ali não dar o apoio, você fala que vai estudar e elas só ficam falando contra, mas se você quiser, você tem como, né, sentar e estudar. E tem o tipo do conflito que realmente começa a gerar o atrito na relação, que é mais no caso, né, às vezes mais é de casal que isso pode acontecer quando um entende, tem esse projeto e o outro não. Então, primeira coisa é você identificar qual que é o teu caso. Se há um caso que você consegue simplesmente evitar de falar nisso com as pessoas da sua família e buscar um grupo de pessoas, 2 amigos próximos, sei lá, que te entendam, que já tenham passado, que estejam estudando, para falar com essas pessoas, desabafa com elas, fala da tua jornada com elas e com as pessoas de casa o menos possível. E agora, se for um caso desses de atrito mesmo, aí não tem como, aí você vai precisar realmente sentar e conversar com essa pessoa, entender o lado dela, né, expor seus motivos, porque as pessoas têm valores diferentes. Então, se for, verifica isso, se é algo que você realmente precisa sentar com a pessoa, entender o porquê que ela é contra, explicar para ela o porquê que você tem esse projeto, aí você vai ter que fazer essa dimensão aí, né? Qual que é o tipo do atrito, qual que é o tipo de influência que essa pessoa tem na sua vida, mas via de regra, é realmente não alimentar o conflito, se não for algo que esteja te impedindo de estudar, se for só uma coisa chata, os comentários chatos, assim, é não alimentar o conflito. E então alimentar o conflito e a questão de sentar e conversar. Se for, então. Os 2, né? Sentou e conversou, não tá dando certo, vai, não alimenta o conflito e segue seu caminho. Depende da situação, porque às vezes isso começa a gerar uma situação meio insustentável, né? Quando é coisa de casal. Assim. Eu entendo, mas enfim. Mas assim, não tem pra onde fugir, gente. Vai ter que conversar. Né? Às vezes uma boa conversa também ajuda. Às vezes você pode até se surpreender com a reação da outra pessoa. Também. Você tem que entender, né? Não dá pra dar uma resposta assim, tem que entender a situação da pessoa. Por isso que no coaching é legal, porque você consegue identificar direitinho o que está acontecendo, né? E a pessoa chega na melhor resposta para ela naquela situação. Mas você está prestando nessa coisa de mentoria, né? Você entra nesses aspectos? Coaching, sim. Então, quem tiver interesse, assim, já sabe, pode entrar em contato com a Mayra, que ela... Tem uma listinha de espera, graças a Deus. Mas é só deixar é só entrar no link que está na minha bio aqui no Instagram, deixar o e-mail lá, que aí vocês vão saber das novidades, quando tiver vaga. Vamos ver que tem mais perguntas. Anderson, o que acham de um grupo de WhatsApp para dividir angústias e se motivar? Não tenho amigos na minha cidade que estudam para concurso. Anderson, olha só, minha opinião sobre grupo de WhatsApp. Você tem que saber muito bem quem são essas pessoas que estão no grupo de WhatsApp. Tem alguns grupos que são públicos, que o pessoal coloca o link, vai entrando e tal. A tendência de desfocar muito, de ter... A gente sabe, né? Preparação para concurso é uma coisa mais solitária. É legal você ter pessoas para te ajudarem, mas cuidado com quem são essas pessoas. O que eu faria? Eu escolheria pessoas que eu conheço e formaria um grupo fechado com elas. E com, assim, regras para não ficar desfocando, para não ficar mandando bom dia, boa noite, piadinha, ou seja, um apoio com objetivo claro, sem ficar dispersando, entendeu? Legal. Eu acho também, assim, o WhatsApp atrapalha muito, então se você
ficar se dispersando toda hora, para ficar entrando no WhatsApp, para ficar respondendo, daqui a pouco é só meme, daqui a pouco é só política e meme e nada de estudos, né? Então tem que ser um grupo realmente em que haja um compartilhamento de informações úteis, né? Ou seja, novidade, concurso, algumas coisas das matérias, dicas das matérias. Não, pô, achei um artigo legal de algum professor, aí você posta. Agora ficar postando meme. Aí as pessoas ficarem postando coisa desanimada. Aí não vale a pena. Ou então aquelas... que eu acho o fim da picada, assim, às vezes a gente até ri, acha engraçadinho, mas aqueles memes negativos, tipo, a minha cara esperando o edital sair, bota aquela caveira, assim. Ou como eu fico quando não entendo contabilidade. Gente, a gente tá treinando o nosso cérebro o tempo todo. É piadinha, é engraçadinho, mas a gente não tem, o nosso cérebro reptiliano não tem o filtro para saber que aquilo é piada, que aquilo é... Você sabe conscientemente, mas aquilo vai ficando. Então, você pode pegar meu Instagram, você não vai achar nada desse tipo de coisa. E é de propósito. Porque eu não acredito que aquilo seja benéfico. Então, assim, não é nenhum fim do mundo só porque você viu um meme desse, não vai passar, não tô fazendo tragédia. Mas cuidado com esse tipo de mensagem. Não fica dizendo isso para você, sabe? Cuidado mesmo, porque a gente está absorvendo informação você não tem nada a ganhar. É isso. Exatamente. Você pode perder ou não, mas ganhar não vai ter nada.